Bom dia a todos! Hoje iniciaremos mais uma aula de fisiologia. O tópico de hoje é audição. O sentido da audição. O que é, gente, o sentido da audição? É a capacidade que nós temos de perceber os sons e interpretar os sons que vêm vindo. O som é uma onda, gente, que bate, então, no nosso tímpano, vibra o nosso tímpano, fazendo com que nós consigamos interpretar aquele som. Então, como eu mostro nesta figura aqui, nós temos a onda sonora vindo, entrando no nosso pavilhão auditivo e indo ressonar, né, bater no nosso tímpano. O som, gente, então, é uma variação audível da pressão do ar. O que faz vibrar é a pressão do ar, porque o som ele movimenta o ar. Quase todas as coisas que podem mover moléculas de ar podem gerar um som. As ondas sonoras, então, gente, são vibrações periódicas do ar que produzem o som. Então, o que são o nosso som? São vibrações periódicas do ar que produzem o som. Aqui eu abro, gente, uma figura mostrando um diapasão emitindo um som. Esse diapasão, gente, ele emite um som, né, na forma de uma onda sonora. Essa onda sonora, a gente vai ter um comprimento de onda, certo? Além disso, ela vai ter uma frequência também, que eu já vou explicar para vocês. Essas ondas sonoras, então, elas vão alternar picos de ar comprimido e vales onde o ar é menos comprimido, gerando, então, uma frequência, certo? E essa frequência, ela vai ser interpretada depois lá no meu ouvido interno. Esta figura aqui eu represento uma onda sonora com menor frequência e aqui eu represento uma onda sonora com maior frequência, certo? O som, gente, ele é medido em decibéis. Então, quando a gente mede som, nós medimos a quantidade de decibéis que aquele som produz, certo? Então, como eu mostrei, a intensidade é medida em decibéis. Abrindo aqui uma outra imagem, nós podemos ver que nós não conseguimos interpretar e perceber todas as frequências de som. O ser humano, gente, o campo audível do ser humano, ele vai de 20 a 20 mil Hz, frequência, Hz. Entretanto, variando a espécie, ela pode ouvir em diferentes frequências de som. Por exemplo, elefantes, toupeiras, eles escutam, né, no infrassom. Já, gente, o gato, o cão, ele tem uma faixa um pouco maior, ele vai de em torno um pouquinho acima do 20 até 40 mil Hz. Golfinhos, morcegos vão quase até 160 mil Hz. O que quer dizer? Quer dizer que a gente escuta de maneira diferente, as espécies escutam de maneira diferente. É bem visto já na natureza, que a gente percebe que os animais, eles escutam numa frequência diferente que os seres humanos. Agora nós vamos ver um pouco, então, da anatomia do nosso órgão auditivo, que é a orelha. A orelha, a gente é dividida em orelha externa, orelha média e orelha interna, certo? Essa orelha externa, gente, é constituída do pavilhão auditivo, que é esta região aqui. Isso aqui é o pavilhão auditivo. A orelha média, ela vai do tímpano até os ossículos. Então, é constituída do nosso tímpano e dos ossículos. Já a orelha interna, gente,
principal órgão dela, a principal estrutura dela é a cóclea, certo? E o sistema vestibular. Então, a orelha interna, gente, tem essa estrutura aqui. Lembrando, gente, que o sinal, após entrar na orelha interna, ele vai fazer o quê? Ele vai sair da orelha interna, como os outros sentidos, e vai ascender para o córtex cerebral. Começamos, orelha externa. A orelha externa, gente, então, como eu falei para vocês, é constituída desse pavilhão auditivo. E para que serve o pavilhão auditivo? Ele serve para concentrar os sons. Como nós temos uma área muito grande aqui, certo? O som que vem vindo, ele acaba concentrando nesta região. As ondas sonoras, gente, elas conseguem se concentrar. O pavilhão auditivo, ele faz com que tu consiga captar melhor as ondas sonoras, porque elas vêm e batem aqui. É como se tu tivesse um receptor. Tu ampliou o receptor para conseguir receber mais. Para isso que serve o nosso famoso pavilhão auditivo. Já a orelha média. A orelha média, gente, ela é constituída da membrana timpânica e do sistema ossicular. Então, quem é a membrana timpânica? A membrana timpânica é essa aqui, tá? E o sistema ossicular é constituído do martelo, que é esse aqui, da bigorna, que é esse aqui, e do estribo, que é esse aqui. Então, a onda sonora, ela vem aqui, ela bate na membrana timpânica, a membrana timpânica, ela vibra, fazendo com que essa vibração, ela passe para esses três ossos, que é o sistema ossicular, onde eles vão vibrar também, ressonar, batendo um no outro. Isso aqui, gente, é constituído da orelha média. A membrana timpânica e o sistema ossicular, tá? Então, assim, gente, o martelo, esse aqui, ele tá onde? Ele tá grudado aqui na membrana timpânica, ele tá fixado na membrana timpânica. Quando a membrana timpânica vem para cá, é puxada, o martelo é puxado junto. Quando a membrana timpânica é empurrada, o martelo é empurrado junto, certo? Então, esse andar da membrana timpânica, quando a membrana timpânica é tracionada, o martelo ele tende a ser tracionado também, puxado e levado para frente e para trás, fazendo com que se puxe todo o sistema ossicular, certo? Fazendo com que quando isso aqui vibra, muda, esse sinal passa para todos os outros ossículos. Então, como está escrito aqui, gente? A extremidade do cabo do martelo é fixada no centro da membrana timpânica e esse ponto de fixação é constantemente tracionado pelo músculo tensor do tímpano que mantém a membrana timpânica tensionada. Então, ela está tensionada aqui pelo músculo, então, mas ele fica ali no meio. A vibração, quando chega uma vibração, ela vai ser transmitida para os ossículos. Então, é como se um osso começasse a bater no outro, passando, então, a informação, a vibração transmitida. Continuando a orelha média, tá? A articulação da bigorna, que é esse aqui, com o estribo, que é esse aqui, faz com que esse empurre para frente a janela oval do líquido coclear, cada vez que a membrana timpânica se move para dentro. Então, gente, o que acontece aqui? O meu estribo, que é esse aqui, ele tá ligado aqui, ó, tá? O que ele tá ligado aqui? A uma janela oval do líquido coclear. Então, ele, toda vez
que a membrana timpânica é colocada para frente, o que acontece? A vibração ela passa através dos ossículos, fazendo com que empurre para cá essa janela oval do líquido coclear, fazendo com que o líquido que está aqui dentro se mova. Então, voltando, o que eu tenho aqui? Eu tenho na orelha média, gente, o meu martelo ligado ao que? A membrana timpânica, que eu vou botar aqui em roxo. Aqui, o meu martelo está ligado à membrana timpânica. Esse martelo, quando ele está ligado à membrana timpânica, ele move de acordo com a membrana timpânica se move, certo? Esse movimento é transmitido através dos ossículos, através de vibração, porque o sistema ossicular está interligado um com o outro. Aqui no final eu tenho o meu estribo ligado ao quê? A uma janela oval do líquido coclear, certo? Que está escrito aqui, ó. Janela oval do líquido coclear. No momento em que eu empurrar o martelo, o que o martelo vai fazer? Vai transmitir a vibração para a bigorna e para o estribo, e o estribo vai fazer o quê? Vai empurrar a janela oval do líquido coclear, fazendo com que ocorra um movimento aqui dentro da cóclea, certo? Fazendo então com que o som que veio aqui, que é uma membrana, que mexeu o ar, tá? Essa alteração do ar, que foi vista pela membrana timpânica, seja transmitida agora para a cóclea. Mas, gente, como é que a gente consegue atenuar os sons? Porque nós temos sons no ambiente que são muito altos e sons muito baixos. Sons muito altos ou muito baixos podem vir a danificar o nosso sistema auditivo. Então, como é que se dá essa atenuação de sons que a gente não quer perceber? Através da contração, gente, de dois músculos. O músculo tensor do tímpano e o estapédio. Quem é o músculo tensor do tímpano? É esse aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui em amarelo. Quem é o estapédio? É esse aqui. Então, quando o som ele vem numa frequência que não é audível para o ser humano, nós temos uma alteração de contração desses dois músculos, atenuando, então, aquele som. Por exemplo, para sons muito intensos, a contração do músculo estapédio e tensor timpânico aumenta a resistência da cadeia ossicular. Então, quando o som é muito intenso, leva uma contração desses dois músculos, que é o músculo tensor timpânico e o estapédio, fazendo com que atenue aquele som, certo? Por quê? Porque eu aumento a resistência dos ossículos, impedindo então que aquele som seja propagado daquela maneira. E ele serve, gente, para proteger a cóclea de vibrações prejudiciais, mascara sons com baixa frequência e em ambientes com sons intensos, e reduz o ruído do fundo e aumenta a concentração dos sons acima de 1000 Hz. Então, ele vai tentar proteger o nosso sistema auditivo. Continuando, quem é que vem agora? A orelha interna. Gente, a orelha interna, como eu falei para vocês, a principal estrutura é a cóclea, tá? A cóclea é essa estrutura aqui espiralada, que é constituída da rampa vestibular, da rampa timpânica e da rampa média. Então, isso aqui, gente, é a cóclea, certo? E ela é constituída dessas três rampas, a rampa vestibular, a rampa timpânica e a rampa média. Abrindo aqui outra figura e pegando, gente, apenas essa partezinha aqui, tá? Para mostrar para vocês, onde nós temos aqui a rampa vestibular,
a rampa média e a rampa timpânica. E aqui no meio, gente, nós vamos ter uma estrutura, que depois eu vou explicar para vocês, certo? Que tem o órgão de corte, que é onde está o receptor que vai fazer a transdução do sinal. Então, aqui novamente, eu abro uma imagem da cóclea, onde essa imagem também representa, gente, a membrana timpânica, o nosso tímpano, o sistema ossicular, que nós temos o martelo, a bigorna e o estribo, onde nós temos aqui a janela oval, certo? E uma membrana da janela redonda. Aqui atrás nós vamos ter a nossa cóclea. Aqui, gente, representa muito bem o que eu tentei explicar para vocês antes, que o estribo ele está ligado na janela oval. Então, qualquer alteração que ocorra na membrana timpânica, ela é transmitida através dos nossos ossículos, levando a uma alteração, então, dessa janela oval. O que eu quero dizer com isso? Então, vibrações que ocorrem no tímpano, elas são transmitidas aqui para a minha janela oval, que faz com que o líquido que esteja dentro da cóclea se movimente, ande para frente ou para trás. Vamos lá. Então, as vibrações sonoras que entram na rampa vestibular pela placa do estribo, elas ocorrem por quê? Porque o tímpano modificou. Se eu botar o tímpano para frente, essa vibração, gente, vai ser transmitida aqui, vai botar para frente aqui, certo? E vai ser transmitida para este líquido aqui. Então, essas vibrações sonoras que entram aqui, certo? Elas entram através da placa vestibular em decorrência de eu estar pressionando para frente esta região ou puxando esta região. Em decorrência do que está ocorrendo aqui no tímpano. Vamos lá. Como eu expliquei para vocês, movimentos para frente fazem com que o líquido se movimente para frente pela rampa vestibular e pela rampa média. Então, quando eu empurro para frente o tímpano, ocorre o quê? Ocorre que o martelo, a bigorna e o estribo, eles ficam ressonando, né? Eles transferem informação para cá, que empurra o líquido que está na rampa vestibular e na rampa média. E quando eu puxo a membrana timpânica, o que acontece? O movimento ele vem para trás, fazendo com que o líquido, gente, circule aqui dentro da nossa cóclea. Esse movimento do líquido é o que vai estimular, então, a geração do som que nós percebemos na nossa cabeça, na nossa mente. Esse movimento do líquido, gente, que faz com que seja ativado os receptores que estão presentes no órgão de corte. Mas vamos lá. Olhando aqui novamente, aqui eu tenho o estribo, tá? Aqui eu tenho a janela oval. Se eu empurrar o estribo, certo? O líquido, ele tende a ser empurrado para frente, através dessa rampa vestibular e média, certo? Fazendo um movimento que tem ali. Se eu puxar para trás, aqui, se esse estribo for puxado para trás, ocorre um movimento inverso, certo? Gente, aqui no meio, agora eu vou entrar numa membrana importantíssima que está aqui no meio, que é chamada de membrana basilar. Essa membrana basilar, ela é importantíssima para a geração, então, do impulso nervoso que vai ser interpretado como um som. Então, agora vamos entrar na membrana basilar. Onde é que está a membrana basilar, gente? A membrana basilar, ela está nessa estrutura aqui, tá? Ela separa a membrana timpânica da membrana média, então aqui nós temos a membrana basilar, certo? E nela vai ter a estrutura chamada de órgão de corte. Essa estrutura órgão de corte, gente, nós vamos ter os nossos receptores sensoriais que vão captar a informação do som. Abrindo mais um pouco aqui, certo?
que eu vejo novamente? A membrana basilar. Quem é que vai vibrar, gente? Quem vibra é a membrana basilar, de acordo com a frequência da onda sonora que está chegando. Essa membrana basilar vibrando consegue detectar se nós estamos um som de alta frequência ou baixa frequência. Por quê? Porque o som chega na membrana basilar, ele ressona, né, com a membrana basilar, e essa membrana basilar, ela meio que para a transmissão do som. No ponto em que parou, nós conseguimos detectar se é alta ou baixa frequência. Então, olhando aqui, gente, essa imagem novamente, o tímpano sendo pressionado, passando pelos ossículos e levando a vibração da membrana basilar. Como é que se dá a decodificação da frequência do som? Quem faz isso? A membrana basilar. Decodifica a frequência do som. Membrana basilar. Porque ela tem uma organização tonotópica. Vamos lá, gente. Aqui eu abro uma imagem representativa da membrana basilar, onde eu vejo, gente, que ela é uma estrutura, nesse formato aqui, que ela vai decodificar o som. Então, gente, sons de alta frequência tendem a vibrar a membrana basilar quando está muito próximo, em regiões próximas. E esse som ele se perde ao longo do caminho. Então, eu perco a vibração. Eu entro em equilíbrio, tá? Perdendo a vibração, que quer dizer que eu tenho alta frequência. Sons de baixa frequência, gente, eles só vão conseguir vibrar a membrana basilar quando nós estamos lá no final, tá? Quer dizer, nesta região ocorre uma vibração, ocorre uma alteração, então, da membrana basilar. Eu abrindo aqui mais essa imagem, ela representa a mesma coisa. Quando eu tenho sons de baixa frequência, eu só consigo decodificar esses sons quando chega no final da membrana basilar, como eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Já sons de alta frequência são decodificados, né, no início da membrana basilar, que ela só vibra no início. Estão conseguindo identificar se eu tenho um som de alta frequência ou um som de baixa frequência. Essa vibração, gente, que ocorre, ela é transmitida, então, para o gânglio coclear, para o nervo auditivo, que vai subir novamente para o sistema nervoso central. Então, quais são os padrões de vibração da membrana basilar para as diferentes frequências? Alta frequência, nós temos esse padrão, que vibra no início. Baixa frequência, nós temos esse padrão que vibra no final. E média frequência, a gente fica no meio. É assim que eu consigo decodificar o som. Cada onda, gente, é relativamente fraca, mas se torna forte quando chega à parte da membrana basilar que tem frequência de ressonância natural igual à frequência do som. O que eu quero dizer? Que a membrana basilar, gente, ela vibra, tá? Quando o som chega nela, ela vai vibrar. De acordo com a frequência do som, ela vai vibrar numa região da membrana basilar, onde a frequência de ressonância natural é igual à frequência do som. Então, quando os sons de alta frequência chegam, a membrana ela vibra nessa região, porque a frequência de ressonância natural da membrana basilar nessa região é igual ao som que vem chegando. Frequência média, gente, esta região não vibra. Quem vai vibrar vai ser o meio. E frequências baixas, esta aqui, da membrana basilar. E a membrana basilar, gente, vibra para frente e para trás e a energia de onda se dissipa. Então, ela gera uma energia que vai se dissipar. Qual é a função do órgão de Corti? Como eu mostrei para vocês antes, o órgão de Corti, ele está aqui, certo? Ele está em cima da membrana basilar. Então, ele é localizado, então, na membrana basilar. E
esse órgão de Corte, gente, é o órgão receptor que gera impulsos nervosos em resposta à vibração da membrana basilar. É o órgão receptor que gera impulsos nervosos em resposta à vibração da membrana basilar. Quem são os receptores sensoriais, então? É as células ciliadas externa e as células ciliadas internas. Vamos falar um pouco das células ciliadas externas e internas. As células ciliadas internas, gente, são essas aqui, certo? E as células ciliadas externas são essas aqui, tá? O que tem essas células ciliadas, gente? Elas vão ter estereocílios. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Em cima, nós temos estereocílios. Esses estereocílios, eles tocam no revestimento em gel da superfície da membrana tectorial. Esses estereocílios, gente, que vão nos indicar como vai ser a transmissão do meu sinal, certo? É o movimento desses estereocílios que vai abrir ou fechar canais, levando à despolarização ou hiperpolarização da célula. Como eu disse para vocês, a curvatura dos cílios em uma direção despolariza as células ciliadas e a curvatura na direção oposta hiperpolariza. Então, é essa curvatura que vai permitir a abertura ou fechamento dos canais dos nossos estereocílios que estão nessas células ciliadas em contato com essa membrana tectorial. Então, gente, a curvatura dos cílios é que vai excitar a fibra nervosa auditiva. Mas vamos lá. Agora eu mostrando uma célula ciliada do órgão de Corte, representando aqui os estereocílios. O que eu estou querendo mostrar aqui dos estereocílios para vocês? Eles não têm o mesmo tamanho, vocês veem que eles vão aumentando nesta direção aqui. Isso aqui é importantíssimo para a transmissão do sinal, tá? O potencial receptor das células ciliadas e excitação das fibras nervosas auditivas. Então, como eu falei antes, os estereocílios ele aumentam de tamanho à medida que ele se aproxima do mediolo. Então, eles vão em direção ao mediolo. Quando esses cílios eles se curvam em direção aos maiores, ocorre a transdução. Então, a transdução, gente, os cílios eles vão ter, que eu vou botar em vermelho, se curvar nesta direção aqui para ocorrer a transdução, em direção aos maiores. Então, esses cílios, gente, que se movimentam, levando à transdução do sinal. Aqui nós temos, então, a imagem, como eu mostrei antes, de uma célula ciliada, mostrando os nossos cílios e a curvatura que eles podem fazer. Então, explicando melhor aqui a transdução do estímulo. Quando eu estou em repouso, cerca de 10% dos canais iônicos estão abertos e um sinal tônico é enviado pelo neurônio sensorial. Mas o que eu quero mostrar mais para vocês? Os meus cílios eles não estão curvados, eles estão retos. Eu estou em repouso. Alguns canais estão abertos nessas células ciliadas e eu tenho uma transmissão tônica para o neurônio sensorial, certo? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo a minha célula ciliada, eu vejo aqui uma sinapse, onde nós temos a liberação de um neurotransmissor e o meu neurônio sensorial primário. Quando ocorre o processo de excitação, ocorre o quê? A curvatura dos estereocílios em direção ao maior, faz com que abra canais aqui, certo? Nesta região aqui, fazendo com que ocorra a despolarização da célula. Essa despolarização da célula aumenta a frequência, então, com que ocorre os potenciais de ação aqui. Então, eu despolarizo a célula, levo a liberação do neurotransmissor aqui, certo? E aumenta a frequência dos potenciais de ação no neurônio. Agora,
Quando eu quero inibir essas células, o que acontece? Os meus estereocílios, eles se movimentam em direção ao menor. Quando eles se movimentam em direção ao menor, eu fecho os canais, levo a hiperpolarização das células e não gero potencial de ação. Então, continuando, aqui eu abro novamente essa imagem, onde nós vemos a cóclea, né, a membrana timpânica e o sistema ossicular. Eu vou abrir essa imagem para mostrar para vocês aonde estão os estereocílios das nossas células ciliadas. Esses estereocílios, gente, eles estão dentro da rampa média. Além disso, é importante enfatizar aqui que a rampa vestibular, gente, é constituída de uma substância chamada perilinfa, a rampa média de uma substância chamada endolinfa e a rampa timpânica, novamente, da substância chamada perilinfa. Por que eu estou falando para vocês? Porque isso aqui é importantíssimo para nós entendermos como é que ocorre a transdução do sinal, a despolarização da célula e como é que ocorre todo esse processo. Enfatizando novamente, gente, que os nossos estereocílios são banhados pela endolinfa. Então, agora vamos falar um pouco do potencial endococlear. Gente, o potencial elétrico entre a perilinfa e a endolinfa, entre esta região aqui e esta região aqui, é de mais 80 milivolts, tá? Então, nós temos uma diferença de potencial dessas duas regiões de mais 80 milivolts. Isso se dá por causa que nós temos uma diferença de íons, de concentração de íons entre a endolinfa e a perilinfa. O que nós vemos aqui, gente? Nós vemos aqui que a rampa média, como eu falei anteriormente, ela tem a endolinfa e ela banha os estereocílios. Gente, a endolinfa, ela tem altas concentrações de potássio. A concentração de potássio, ela é maior e a concentração de sódio é menor na endolinfa, nessa parte verde aqui, certo? Isso, gente, vai ser importantíssimo para nós entendermos o próximo ponto, que é como ocorre a despolarização da célula. Lembrando que os estereocílios estão dentro dessa endolinfa. Já quando eu olho as rampas vestibular e timpânica, elas são banhadas pela perilinfa e a constituição da perilinfa, gente, é semelhante ao líquido cefalorraquidiano. E o que está nessa perilinfa? Os corpos das células ciliadas. Então, o que quero dizer aqui? Quero dizer que essa diferença de potencial de mais 80 milivolts se dá pela diferença da concentração desses íons que nós temos na endolinfa e na perilinfa. E como os estereocílios, que são a parte inicial do processo de despolarização, é eles que vão se movimentar e abrir os canais para ocorrer a despolarização da célula, estão dentro da endolinfa. A constituição da endolinfa influencia, então, na geração do potencial receptor. Agora eu vou voltar um pouco à função do órgão de Corte para eu explicar como é que se dá a transdução do sinal. Tá? Lembrando, então, gente, que os estereocílios eles têm tamanhos diferentes e que a curvatura que esses estereocílios vão fazer vai indicar se vai abrir ou fechar os canais, se vai ter despolarização ou hiperpolarização. Quando eles se curvam nesse sentido aqui, que eu botei aqui, nós temos a despolarização da célula. Tá? Quando eles vão, a curvatura se dá em direção ao maior, nós temos a despolarização da célula. Mas eu vou abrir aqui novamente uma célula ciliada, mostrando então uma curvatura em direção ao maior.
No momento, gente, em que ele se curva em direção ao maior, ocorre a abertura de canais de potássio. Essas aberturas de canais de potássio fazem com que ocorra a livre difusão do potássio. Entretanto, lembrem aonde estão esses estereocílios. Esses estereocílios, gente, eles estão na nossa endolinfa. Então, eles vão estar aonde? Aqui dentro da endolinfa, certo? Como a endolinfa tem alta concentração de potássio, o gradiente de concentração faz com que tenha mais potássio na endolinfa do que dentro da célula. Então, no momento em que ocorre essa curvatura e essa abertura dos canais de potássio, ocorre a entrada de potássio para dentro das nossas células ciliadas. Então, aqui, gente, o potássio ele vai entrar para dentro das células. No momento em que o potássio entra para dentro das células, ele despolariza as células. Então, gente, eu vou fazer um desenho aqui. Aqui nós temos a nossa endolinfa, que eu estou fazendo em vermelho. Vou retirar essa parte amarela aqui, certo? E nós vamos ter alta concentração de potássio nessa endolinfa. Os estereocílios estão dentro da endolinfa, fazendo com que, quando ocorre essa curvatura, abre os canais de potássio. Esses canais abertos fazem com que o potássio entre para dentro da célula. Ele entrando, em decorrência dele ser positivo, potássio, gente, ele é positivo, ele despolariza a célula. A despolarização da célula faz com que ocorra a entrada de cálcio. Essa entrada de cálcio faz com que ocorra a fusão aqui das nossas vesículas sinápticas na membrana, liberando quem? O neurotransmissor. O neurotransmissor que eu estou falando aqui é o nosso famoso glutamato, que vai estimular o que? O nosso nervo aferente. Então, aqui nós temos, gente, a geração do potencial receptor, do potencial endococlear, gerando, então, a transdução do sinal. Agora, então, nós entramos nos mecanismos auditivos centrais, vias nervosas auditivas. Aqui eu abro uma imagem representativa, no qual nós vemos o órgão de Corte, que é onde nós temos os receptores sensoriais, onde ocorre a transdução do sinal, a geração do potencial receptor, certo? Nesses órgãos de Corte, o sinal ele vai ser passado para o nervo auditivo, então nós temos a transmissão do impulso nervoso através do nervo auditivo, que passa pelo gânglio sensitivo, entrando no bulbo, agora passando pelo mesencéfalo e indo parar no córtex auditivo. O córtex auditivo é onde nós vamos ter a interpretação deste sinal. Ampliando um pouco mais, gente, como é que se dá? Ele vai entrar no gânglio espiral, no nervo auditivo, núcleo coclear ventral no bulbo, núcleo olivar superior na ponte, certo? Colículo inferior no mesencéfalo, certo? Ele pode passar pelo núcleo coclear dorsal, pode vir, né, pelo núcleo coclear dorsal, núcleo geniculado medial no tálamo e chegando aonde? No meu córtex auditivo, no lombo temporal. Então, gente, ele vai sair lá do meu órgão de Corte, vai passar por todas essas regiões aqui e vai para onde? No córtex auditivo. Onde ele vai ser interpretado e processado. Então, agora nós vamos falar um pouco do córtex auditivo, certo? Gente, o córtex auditivo é dividido em córtex auditivo primário e córtex auditivo secundário, tá? O córtex auditivo primário, ele percebe as frequências sonoras, ele discrimina os padrões sonoros tonais, tá? Ele detecta a direção
do som e detecta qualidades especiais de som. Isso é o córtex auditivo primário, que é esta região aqui. Então, o sinal chegou no córtex auditivo primário e ele vai discriminar os padrões sonoros tonais e as sequências. E ele vai detectar a direção do som. Certo? Já o córtex auditivo secundário, gente, é o córtex associativo. Ele faz a associação dos diferentes frequências sonoras entre si ou a informação de outras áreas sensoriais do córtex. Então, ele vai pegar o que chegou e vai fazer uma associação para tentar interpretar aquele sinal e dizer o que está acontecendo e qual é a palavra que está sendo dita, qual é o som que está sendo lançado ali, qual é o som que está sendo ouvido. Então, o que esse córtex secundário ele faz, que é a área associativa? Ele faz a interpretação do significado do som do ouvido, tá? Então, assim, ó, gente, essa área de associação, ela vai pegar a informação vinda da periferia e vai juntar todas elas para conseguir interpretar. Ele pode pegar informações provenientes de outras áreas do córtex para tentar interpretar aquele som que vem chegando. Nesta área, também nós temos uma chamada área de Wernicke, né, do córtex auditivo secundário, que uma lesão dessa área torna impossível a pessoa de interpretar as palavras, certo? Então, no final de todo o processo, nós temos a interpretação do som no córtex auditivo. Então, para finalizar mesmo, vamos ver como ocorre a determinação da direção do som. Gente, a determinação da direção do som se dá pelo intervalo de tempo em que aquela onda sonora ela chega no ouvido direito ou no ouvido esquerdo, tá? É o intervalo que leva para chegar num e no outro. Porque se o som está vindo de uma direção, ele vai chegar primeiro num ouvido do que no outro. Além disso, também leva em consideração a diferença entre a intensidade do som nos dois ouvidos. Então, o somatório de tudo isso, tu consegue definir se o som está vindo da esquerda, se o som está vindo da direita. Porque ele chega em tempos diferentes nos nossos dois ouvidos. Entretanto, gente, nós não conseguimos diferenciar se o som está sendo emanado da parte da frente ou de trás da pessoa, ou de cima ou de baixo. O que eu quero dizer com isso? Porque se ele está na frente ou atrás, o som vai chegar ao mesmo tempo nas duas orelhas, certo? Porque ele vem junto, ele vem paralelo. Então, eu não consigo identificar se a pessoa está na frente ou atrás, ou, no mesmo caso, se a pessoa está em cima ou se a pessoa está embaixo, porque o som vai chegar ao mesmo tempo. Entretanto, quando ele está à direita ou à esquerda, o som ele chega de maneira diferente nas duas orelhas. Ele vai chegar em tempos diferentes. Por isso, eu consigo identificar se a pessoa está à direita ou à esquerda. Certo? Esta imagem aqui mostra o que eu estou querendo falar. Aqui eu tenho o meu diapasão novamente. Este meu diapasão aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele é tocado e o som chega nesta orelha antes do que nesta, fazendo com que a diferença de tempo me permite identificar que ele está deste lado aqui à direita. Então, gente, simplesmente a determinação da direção do som se dá em decorrência de ele chegar antes ou depois em uma das minhas orelhas. Então, gente, hoje nós vimos a audição, como é gerado o som e como é interpretado o som. Muito obrigada e até a próxima